Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um vídeo da série Desmistificando o Tarô. Então hoje eu trouxe aqui, uma caixa com vários tarôs para mostrar para vocês e explicar a diferença entre o tarô e o baralho cigano. Tem diferença entre o tarô e o baralho cigano? Tem diferença entre o tarô e outros tipos de oráculos? Sim, tem diferença e eu vou mostrar aqui para vocês. Nós já conversamos um pouco sobre o tarô em outros vídeos, e eu trouxe aqui esse tarô, que ele tem ilustrações muito bonitas e muito fiéis ao tarô de Marsella, que é o original, assim, o primeiro de que se tem registro. Na verdade, até a história do tarô tem algumas controvérsias, mas os primeiros registros do tarô, eles acontecem ali na Idade Média, por volta do século XIV, XV. Então, mais ou menos nessa época que começam a ter os primeiros registros das cartas do tarô. E até tinham algumas famílias reais que tinham cartas de tarô em quadros. Depois começaram a usar o tarô para jogos de diversão, como se fosse um xadrez, um jogo de dama. E aí tem uma separação de pessoas que jogavam por diversão, tinha até torneios de tarô, e pessoas que liam como um oráculo para prever o futuro, Então, temos aqui o tarô com 78 cartas e temos o baralho cigano, que tem 36 cartas. Então, aqui tem um baralho cigano, aqui tem as 36 cartas, tá? E eles são diferentes? Sim, são diferentes. Primeiro eu vou falar do tarô. O tarô, ele tem 78 cartas, sendo que 22 cartas são os arcanos maiores e 56 cartas são os arcanos menores. Então, arcano significa segredo. Cada carta tem o nome de arcano. Então, essa carta aqui, a Imperatriz, é um arcano maior no caso. A Roda da Fortuna é outro arcano maior. Deixa eu ver uma outra carta aqui. Carta do Carro, outro arcano maior. Temos aqui várias cartas, são todas arcanos maiores, O Eremita, a Força. O que acontece? Qual que é a diferença, basicamente, do tarô em relação ao baralho cigano? O tarô, ele tem uma interpretação mais filosófica. O tarô, ele é um alfabeto simbólico. Então, ele é lido através do significado das cartas, e o significado está presente na figura, então na ilustração tem um simbolismo. Cada arcano tem um significado, é um arquétipo, é um significado primordial que tem naquela carta. Por exemplo, o Eremita, ele vai simbolizar sempre o quê? Em essência, uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais idosa, que tem experiência de vida, que tem conhecimento, que tem sabedoria. Olha aqui, ele anda com calma, com prudência, ele tem a iluminação ali e ele tem um cajado para se apoiar. Diferente, por exemplo, da carta 1, que é o mago. O mago, ele simboliza o quê? Uma pessoa jovem, uma pessoa que está começando a criar algo novo, que tem ali os 4 elementos à disposição para criar algo novo na vida dele. Então, as cartas têm um significado primordial em si, só que tem os planos de leitura e os métodos de leitura que vão alterar um pouco o significado daquela carta, dependendo do método de leitura, da posição em que ele sai ali na jogada, em que o arcano sai. Então, tudo isso vai alterar o significado, mas ele tem um significado base. Então, nós temos aqui os 22 arcanos maiores, que eles têm 4 planos de leitura. Eles têm o plano material, mental, sentimental e espiritual. Então, esses arcanos maiores, eles vão ter
um significado diferente dependendo do plano de leitura também que é aplicado no método. Diferente dos arcanos menores, os arcanos menores eles já são fixos no significado deles, eles não mudam, porque cada arcano menor ele vai corresponder a somente um naipe. Então tem 14 cartas do naipe de copas, que é esse aqui, né? Essa carta aqui é o 6 de copas. Então a gente tem aqui o naipe de copas, que representa sentimentos. Nós temos aqui 8 de ouros, o naipe de ouros, que representa a parte material. Material envolve finanças, mas não somente isso. Envolve a concretização de objetivos. Temos o naipe de espadas, que representa o plano mental, então planejamento, ideias. E temos o naipe de paus, que representa a parte espiritual, é o fogo, o elemento fogo. Então, cada naipe ele vai ficar ali mais fixo, mais restrito ao naipe dele. O plano dele é o próprio naipe, o plano de leitura. E qual que é a diferença? O arcano menor, ele vai trazer a forma que o arcano maior vai se concretizar. Isso através do método de leitura europeu, né? Tem outros métodos de leitura. Mas o método europeu, que é o que eu utilizo, nós tiramos um arcano maior e um arcano menor em cada casa. Então, o arcano maior ele vai trazer um significado mais abrangente e o arcano menor, a forma como esse arcano maior vai se expressar. Então, é bem interessante. Então, o arcano maior ele vai ter ali uma abrangência maior de significado, porque ele tem 4 planos de leitura, e o arcano menor ele já vai ficar fixo no naipe dele. Então, nós temos aí o naipe de paus, representando o elemento fogo, naipe de espadas, representando o elemento ar, o naipe de ouros, representando o elemento terra, e o naipe de copas, representando os sentimentos. Olha só, o 2 de copas, essa carta é muito bonita, representa união, amor verdadeiro. Então, nós temos aí essas diferenças. E o baralho cigano, qual que é a diferença dele em relação ao tarô tradicional? O baralho cigano, ele também tem uma história que não é documentada, não tem uma comprovação, mas especula-se que ele foi criado por uma cartomante muito famosa da Europa chamada Madame Lenormand, que ela modificou o tarô de Marsella, que é esse tarô aqui que eu mostrei para vocês, adaptando para a rotina do povo cigano. O povo cigano, eles utilizavam muito a quiromancia, que é a leitura das mãos. É uma outra forma de adivinhação, de prever o futuro. Então, especula-se que a Madame Lenormand adaptou o tarô de Marsella e criou o baralho cigano. Então, a primeira diferença é, o baralho cigano ele tem 36 cartas, ou seja, bem menos do que o tarô de Marsella, o tarô tradicional. Além disso, a gente tem que os naipes aqui, eles não têm uma relação direta com o significado dos naipes do tarô de Marsella. É diferente. E outra diferença é que o baralho cigano ele é mais direto na interpretação. Ele é mais, assim, mais objetivo, digamos assim. Por quê? Porque ele pode trazer uma resposta pelo significado da carta no sentido mais abstrato, ou ele pode estar literalmente falando aquilo. Por exemplo, nós temos aqui a carta, deixa eu achar aqui, a carta das nuvens. A carta das nuvens, ela representa o quê? Uma instabilidade, um problema, uma turbulência, uma confusão mental. Mas pode ser que no jogo esteja falando literalmente que o tempo vai ficar nublado ou que vai chover. Então, tem essa diferença. Ele pode estar literalmente falando vai chover, vai ficar nublado. Então, ele pode ter uma interpretação assim muito direta, né? Vamos ver aqui uma outra carta. Tem a carta aqui... correspondência.
essa carta aqui, buquê, ela representa alegria, ela representa, é uma carta muito positiva, né? Representa felicidade, alegria, mas pode literalmente estar falando que a pessoa vai receber um buquê. Então tem essa diferença. No tarô já é mais difícil isso acontecer, porque a interpretação dele é bem mais simbólica, né? A interpretação do tarô, ela é bem mais assim filosófica. A gente tem que interpretar assim pelo significado da carta, mas é de uma forma assim bem mais abrangente. O tarô ele não é tão direto como o baralho cigano. Então, os dois eles são formas de prever o futuro, futuros potenciais, né? Porque o futuro ele não é fixo, pré-determinado 100%. O que acontece é que dependendo dos padrões aí de pensamento, sentimento, de atitudes das pessoas, elas vão criando linhas de futuro, o que é mais provável de acontecer, o que é menos provável de acontecer. Então o tarô, o baralho cigano, ele vai mostrar o que é mais provável de acontecer quando utilizado como método de adivinhação, de previsão do futuro, ou ele pode trazer também uma compreensão maior do que está acontecendo. Então, pode ser que ao invés de perguntar sobre o futuro, a pessoa pergunte: o que está acontecendo nessa situação? O que eu não estou enxergando sobre essa situação? E aí eles vão trazer a resposta sobre algo que está acontecendo, para trazer ali a clareza mental, para trazer um direcionamento, para mostrar para a pessoa que ela não está enxergando, né? Para colocar a luz ali na sombra. Uma outra diferença também é que o baralho cigano ele é bem mais intuitivo, então ele tem o significado das cartas, mas pode ser que esse significado ele mude bastante de acordo com a jogada e aí a intuição também da pessoa que vai dizer o significado daquela carta naquele momento. Por exemplo, carta do navio. Aí a pessoa pergunta: essa pessoa vai me procurar? O navio, ele se movimenta, então sim, essa pessoa vai procurar. Só que é uma carta mais lenta, porque o navio, ele viaja, mas ele demora, é um transporte mais demorado. E o que acontece? Pode ser que a carta tenha uma resposta sobre o tempo. A gente tem aqui o número 3, pode ser que seja, como é uma carta mais demorada, pode ser 3 semanas, 3 meses, 3 anos. Então, tem essas diferenças entre o tarô e o baralho cigano. Além disso, vamos falar uma semelhança aqui com relação às leituras dos arcanos maiores e menores. Os arcanos, tanto os arcanos maiores quanto menores, eles têm a leitura do significado principal da carta, pode aparecer um conselho da carta, uma advertência, um obstáculo ou sentido negativo que é o contrário do significado daquela carta, normalmente, certo? Aí depende da casa que a carta caiu e do método de leitura. Com relação a outros oráculos, já vimos então a diferença entre o tarô e o baralho cigano. Eu espero que tenha ficado clara aí a diferença entre os dois. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Tarô. Existem vários tipos de tarô? Sim e não. Depende do que a pessoa está falando que é um tarô. Por quê? Existem tarôs diferentes. Um exemplo, tem aqui o tarô do Rider-Waite, que foi um dos primeiros também que surgiram, né? O tarô de Marsella surgiu, aí depois surgiu esse aqui do Rider-Waite. A diferença? Ele já é um tarô ilustrado. Perceba que eu mostrei, né, tarô de Marsella, ele não tem o desenho, a ilustração do significado da carta. 2 de copas, 2 taças desenhadas, 2 copas. Tem aqui
3 de ouros, 3 moedas desenhadas. Agora aqui no Rider-Waite ele já é um tarô ilustrado. Então, por exemplo, o 10 de paus, que é uma carta que representa uma exaustão, um cansaço. Já tem aqui um homem, né, segurando, empurrando 10 paus, assim. Então, já mostra esse cansaço, né? A própria carta já traz o significado pela ilustração. Vamos ver aqui. 9 de espadas. É uma carta que fala de sofrimento, de tormento mental, aquela pessoa que fica relembrando, remoendo uma situação, que está sofrendo por algo. Então aqui, ó, uma pessoa com a mão na cabeça mostrando que ela está sofrendo, que ela está se preocupando com algo. O 10 de espadas é uma finalização dolorosa, olha só, a pessoa deitada com 10 espadas nas costas. Vamos ver aqui. Uma outra carta. 8 de ouros. É uma carta que fala de trabalho, um esforço dedicado. Então, aqui, ó, a ilustração. A pessoa se dedicando no ofício, trabalhando para que algo aconteça. Então, a ilustração já traz significado da carta. Enquanto aqui, né, no tarô de Marsella, a mesma carta, o 8 de ouros, só tem 8 moedas desenhadas. Então, no tarô de Marsella, a pessoa tem que lembrar o significado sem ter a ilustração para ajudar. Mas os significados, né, se mantêm basicamente os mesmos. Tem uma diferença porque tem a alteração da ordem de algumas cartas aqui no tarô do Rider-Waite e também o significado de algumas cartas específicas são diferentes, né, os significados são diferentes do tarô de Marsella. Mas os dois são tarôs, tá? Aí o que acontece? Tem outros oráculos que falam que são tarôs, mas não são, tá? Não são. Por exemplo, tem aqui o tarô da transformação do Osho. Tá escrito tarô da transformação, mas ele não é especificamente um tarô. Por quê? No sentido tradicional. Porque ele traz cartas com significados totalmente diferentes do tarô tradicional e ele traz aqui um folheto, né, falando de cada carta. Cada carta ele traz uma história. Na verdade, ó, aqui na caixa fala Zen budismo, tantra, taoísmo, misticismo cristão e judaico. Então esse tarô aqui, na verdade, ele não é um tarô no sentido original do termo, porque cada carta tem um significado, ó, por exemplo, aqui, ó, foco, ele tem essa carta, foco, e aí lá no folheto tem uma história específica, mas não tem, assim, nenhuma relação com os significados das cartas do tarô de Marsella, as ilustrações completamente diferentes, número de cartas, né, aqui tem 60, o tarô tem 78, ó, singularidade, tem uma imagem, aí depois ele vai contar uma história, não tem nada a ver assim com o significado do tarô de Marsella. Então ele não é um tarô propriamente dito. Já esse aqui, o tarô Zen do Osho, ele já é um tarô, porque ele vai seguir a mesma estrutura do tarô. Inclusive, esse aqui também tem o folheto, aqui o tarô Zen do Osho, ele também tem um folheto explicando o significado de cada carta. E ele tem aqui a divisão por naipes, igual o tarô de Marsella. Ele tem, ó, por exemplo, aqui essa carta bem bonita, 2 de copas. Só que ele é um tarô considerado surrealista, porque assim, as ilustrações dele, diferente do Rider-Waite, que a própria ilustração vai trazer o significado original da carta, no tarô do Osho já são ilustrações mais surrealistas, mais diferentes. Então, tem basicamente o mesmo significado, mas ao mesmo tempo é diferente a interpretação. Por quê? Aqui, ó, amistosidade é o 2 de copas, é aquela carta que simboliza o amor, a união aqui no tarô de Marsella. Aqui, ó, 2 árvores. Então já é diferente, né? Você pode falar aí de uma harmonia
com a natureza, por exemplo. Entende que a interpretação, na base, vai se manter a mesma interpretação. 2 de copas é uma carta mais positiva, que fala de união, de alegria, de cooperação. Mas a ilustração vai trazer uma interpretação diferente, a própria ilustração, entende? Então, aqui, ó, os amantes é uma carta, tá seguindo a mesma estrutura do tarô. 6, que é a 6ª carta do tarô realmente, e é uma carta ali que fala de paixão, de escolhas, né? Então, ó, roda da fortuna, tem uma roda, 10, mudança, tá seguindo a mesma ordem do tarô tradicional, tem a ilustração diferente, mas basicamente o significado básico ali. Tem outros tarôs, esse aqui também é um tarô bem bonito, é o The Light Seers. Ele segue também a mesma estrutura do tarô, só que ele já tem ilustrações diferentes também. Então, para quem está começando, já não é o mais indicado. O mais indicado é você começar ou pelo tarô de Marselha ou pelo Rider-Waite, que são esses primeiros que eu mostrei. Mas, ó, a Rainha de Ouros, ó, ele já tem ilustrações diferentes, mas ele segue a mesma estrutura do tarô. Agora, por exemplo, esse oráculo aqui, ele é diferente. Ele não é nem tarô e nem baralho cigano. Ele é um oráculo específico. Esse aqui chama Romance Angels, né? Os anjos do romance. Esse oráculo aqui, ele tem 44 cartas. Então, ele não segue nem a estrutura do tarô e nem do baralho cigano. Ele tem 44 cartas e ele é um oráculo específico para romance, para relacionamentos. Então, como que ele pode ser utilizado? Numa leitura de tarô ou de baralho cigano sobre perguntas da vida amorosa, a pessoa que está tirando, a oraculista, pode tirar uma carta desse aqui como um conselho, como um complemento da leitura, né? Por exemplo, química. Existe uma forte atração magnética aqui. Então, tá falando que, por exemplo, naquele relacionamento tem química. Separação. Um tempo longe do seu parceiro está no horizonte, está próximo. Então, aqui já está falando sobre separação. Então, pode ser que tenha uma confirmação do que já foi lido, né? Ou um conselho, como a pessoa deve agir diante dessa situação. Aí tira essa carta, né? Uma carta aqui desse oráculo e vai sair um conselho. Aqui, ó. Heart-to-heart conversations. Discuta honestamente os seus sentimentos com seu parceiro, né? Então, ó, new love. Uma nova pessoa, né? Conseguiu sua atenção, seus sentimentos. Past life relationship. Vocês se conhecem de outras vidas. Então, ele vai trazer ali, né? Confirmações, ó. Ame-se primeiro. O seu autorrespeito faz que você seja mais atrativo romanticamente. Então, ele vai trazer ali alguns conselhos. É bem interessante. Ó, claramente decida o que você quer e logo isso vai chegar para você. Então, ele vai trazer um complemento para as leituras, né? Deixa eu ver se eu acho o 2 de copas aqui, só para mostrar a diferença ali da ilustração, com 3 tarôs diferentes. Na verdade, aqui, ó, 2 de copas no Rider-Waite, no Osho. Deixa eu procurar aqui no Light Seers também. Aí vocês vão ver, né, a diferença entre oráculos, mas que basicamente tem o mesmo significado. É só a ilustração que é modificada mesmo. Então, deixa eu ver aqui. Mesma carta, né? Esses 4 tarôs aqui que eu mostrei para vocês, eles têm mesmo significado, mesmo atributo principal. 2 de copas no tarô de Marselha. Então, ele tem só 2 copas desenhadas. 2 de copas no The Light Seers tem 2 mãos unidas.
E aqui copas com água representando sentimentos, é uma carta que fala de muito sentimento. Então olha só, a representação do sentimento, da união entre duas pessoas está aqui, só que a ilustração é diferente. No Rider-Waite a gente já tem duas copas, literalmente duas copas, e duas pessoas se unindo. E aqui no tarô do Osho, a amistosidade, né? Duas árvores ali juntas, também se fundindo de certa forma, né? Então aqui a gente tem, ó, diferença da ilustração em 4 tarôs diferentes, mas esses 4 são tarôs, realmente, são tarôs. Então, espero que tenha ficado clara a diferença entre tarô, baralho cigano e tarô e outros oráculos. Para você saber se o tarô realmente é um tarô, você tem que observar se ele vai seguir a estrutura de 78 cartas, 22 arcanos maiores, 56 arcanos menores e manter o significado base de cada carta. Só complementando que o tarô do Osho, ele tem uma carta a mais, ele tem 79 na verdade, que é a carta do mestre, que é o próprio Osho. Mas tirando isso, ele segue completamente o significado das cartas. Aqui, ó, a carta do mestre é a carta que tem a mais no tarô do Osho, né? No tarô Zen. Mas todo o restante ele segue o significado tradicional do tarô. Então, se observar, você tem 22 cartas nos arcanos maiores, 56 nos arcanos menores, 4 naipes nos arcanos menores e o significado base em cada um, você sabe que é realmente um tarô. Agora, se fala que é tarô, mas tem menos cartas, é um oráculo, não é tarô. Não é tarô no significado tradicional, como, por exemplo, esse tarô da transformação do Osho. Tá? Ele é um oráculo, mas não é um tarô propriamente dito. E também como o Romance Angels, né, os anjos do romance, que é um oráculo diferente. Né? Ele é um oráculo específico para ver questão de relacionamento. Ele tem 44 cartas, então ele não segue nem tarô, nem baralho cigano. É um oráculo diferente que vai trazer mensagens. Aí existem diversos tipos de oráculos nesse sentido. Eu espero que tenha ficado clara a diferença entre o tarô e os outros oráculos. Se você tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários e pode deixar também o que você quer saber sobre o tarô para eu preparar outros vídeos sobre o tema, tá bom? Obrigada por acompanhar o canal e até o próximo vídeo.